Olá, eu me chamo Isabela Cristina Porto Assunção e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Influência das técnicas de extração na atividade ansiolítica de diferentes plantas medicinais, que foi escrito com a colaboração de Maria Helena Durães Alves Monteiro e Marisa Fernandes Mendes. A motivação do trabalho está no fato de que, atualmente, cerca de 350 milhões de pessoas no mundo sofrem com doenças mentais, como a depressão e a ansiedade. Além disso, estudos indicam um crescimento da população idosa até o ano de 2050, quando esta deve atingir cerca de 22% da população global. Isso se mostra preocupante devido ao fato de que 20% dos adultos acima de 60 anos apresentam alguma doença mental ou neurológica, o que foi agravado devido à situação pandêmica da Covid-19 desde o início de 2020. Com isso, são necessários tratamentos eficazes para combater tais patologias. Contudo, os métodos atualmente aplicados envolvem altos custos, seus efeitos são limitados e apresentam contraindicações, o que contribui para a baixa acessibilidade a grande parte da população. Uma alternativa viável seria o uso de plantas medicinais como agentes terapêuticos. As plantas medicinais têm compostos bioativos que desempenham funções biológicas no organismo, podendo se destacar, nesse caso, as propriedades antidepressivas e ansiolíticas. Além disso, em anos recentes, tem-se observado um aumento no uso de plantas com finalidades terapêuticas, devido ao fato de elas serem mais baratas do que as drogas sintéticas. No setor farmacêutico, tem-se que 73% de todos os produtos utilizados são derivados de produtos naturais e que, além disso, das 252 drogas mais usadas, 11% provém de plantas. A obtenção desses compostos pode ser feita por diversos métodos de extração, aos quais geralmente se subdividem entre convencionais e alternativos. Os métodos convencionais são amplamente utilizados devido à facilidade de emprego da metodologia. Contudo, envolvem claras desvantagens, como a dificuldade de recuperação do solvente, a degradação térmica dos compostos de interesse pelas altas temperaturas envolvidas no processo e a menor qualidade do extrato obtido, o que faz com que ele seja mais custoso devido às inúmeras etapas de purificação. Já os métodos alternativos, apesar de apresentarem alta seletividade e serem métodos considerados verdes e envolverem temperaturas mais amenas, ainda não são extensamente aplicados devido ao alto custo dos equipamentos, sendo viável apenas para a obtenção de produtos com alto valor agregado. Das técnicas alternativas, a técnica de fluido supercrítico mostra-se muito vantajosa para a obtenção dos compostos naturais, e dentre os fluidos mais utilizados está o dióxido de carbono, que é inerte, atóxico, de fácil aquisição e alta disponibilidade, e também suas condições supercríticas são amenas. Com isso, o objetivo desse trabalho foi de avaliar quais são as vertentes de pesquisa na área da extração de compostos bioativos com ação ansiolítica e antidepressante obtidos a partir de matéria-prima vegetal, identificando as espécies estudadas, a composição química, os métodos de extração empregados e a ação biológica dos extratos. Realizou-se, portanto, uma revisão bibliográfica utilizando como plataforma de busca o ScienceDirect, cobrindo um período de 2002 a 2021. As palavras-chave empregadas nessa busca estão representadas no boxe azul à direita. Como critério de seleção, foram selecionados os trabalhos mais relevantes, incluindo informações sobre o procedimento experimental, o perfil fitoquímico do extrato e realizando ensaios de atividade. 4 métodos de extração foram empregados. O primeiro deles está representado na figura 1, que é a hidrodestilação em aparelho Cleavage. Esse método consiste em aquecer o material vegetal com água contido num balão. O arraste de vapor da água com o óleo essencial, ao atingir a região do condensador, é liquefeito e 2 fases são obtidas, a do hidrolato, composto de interesse, e água, sendo posteriormente separados devido à diferença de densidade. Na figura 2 está representada a maceração, onde são utilizadas folhas, geralmente folhas cominuídas, com solvente. Esse material é então filtrado e concentrado em um róter evaporador. A figura 3 representa a extração supercrítica, em que o material vegetal é inserido no extrator, ao qual é conectado a uma linha de CO2 pressurizada, e também ele é aquecido pela ação de um banho termostático.
A amostra é recolhida pela abertura de uma válvula micrométrica localizada na região superior do equipamento. A extração por Soxhlet, representada na figura 4, envolve o aquecimento de um solvente contido no balão localizado sobre uma manta de aquecimento. Esse solvente, no estado vapor, atinge a região mais resfriada do condensador, se liquefazendo e gotejando sobre o cartucho que contém o material vegetal a ser extraído. Esse processo ocorre sob refluxo e os ciclos são realizados pela ação do sifão. Nesse caso, o material também precisa ser purificado e o solvente removido. Com isso, a tabela 1 resume alguns dos trabalhos encontrados, em que Gutierrez e colaboradores avaliaram o efeito ansiolítico de galfimina glauca associado à presença dos constituintes majoritários galfimina A, B e C. Além disso, os autores observaram que triterpenos, monoterpenos e flavonoides são as classes de compostos geralmente associadas à atividade ansiolítica em plantas. Galdino e colaboradores verificaram que a presença de beta-cariofileno mostrou-se importante no efeito biológico de Esperanthera odoratissima e que, além disso, o extrato não alterou a coordenação motora dos ratos empregados nos ensaios em vivo. Miller e colaboradores avaliaram a ação do silexano no tratamento de ansiedade e ansiedade generalizada. O silexano é uma mistura patenteada obtida pelo óleo essencial de lavândula angustifolia, uma planta extensamente utilizada para o combate ao estresse, e cujos constituintes majoritários são o linalol e o acetato de linalina. Outra presença que apresenta linalol é a Cinnamomum osmofolium, estudada por Chen e colaboradores. Bandari e colaboradores observaram que diversas plantas apresentam como constituinte majoritário o timol, substância ligada ao efeito antidepressante dos extratos, enquanto Franco e colaboradores observaram que o esteroide 20-hidroxiecdizona, obtido de Epiphaphia glomerata, apesar de ter apresentado efeito ansiolítico, ele não observou efeito citotóxico ou mutagênico. Além disso, Chaves e colaboradores avaliaram o uso do chá de camomila como fonte de glucuronoxilano, enquanto sedativo e ansiolítico, e os extratos secos mostraram uma atividade positiva contra a ansiedade generalizada, em que foi observada a presença de 1,2% de apigenina. Hack e colaboradores realizaram um estudo interessante sobre o potencial ansiolítico de Cibopongo citratus. O efeito ansiolítico foi verificado para o óleo essencial, rico em citral-geraniol e linalol, e também para o extrato, rico em apigenina e quercetina. Os autores, a fim de avaliar o efeito de mistura, isolaram o citral e geraniol e os estudaram na dosagem de 1 mg por litro. Nessa dosagem, não se observou nenhum efeito ansiolítico para o citral ou geraniol. Contudo, ao serem misturados nessa mesma concentração, o efeito ansiolítico foi positivo, o que mostra a importância do efeito de mistura nos extratos vegetais. Souza e colaboradores foram os únicos autores que empregaram a tecnologia de fluido supercrítico para a extração das folhas de Aloysia gratissima, cujos constituintes majoritários observados foram a pinocanfona e o guaiol. Os autores associaram a atividade ansiolítica à presença desses compostos, mas não descartaram o efeito de mistura. Com isso, é possível concluir sobre a existência de diferentes plantas cuja presença de compostos bioativos está associada aos seus efeitos ansiolíticos. Além disso, a maioria dos trabalhos emprega as técnicas convencionais que usam solventes orgânicos e que, por necessitarem de inúmeras etapas de separação, isso pode inviabilizar o uso efetivo das plantas medicinais. Poucos trabalhos foram direcionados à química verde e a escolha do método de extração exerce forte influência na solubilidade dos constituintes e, por conseguinte, na atividade biológica dos extratos. Eu gostaria de agradecer à FAPERJ, ao CNPq-PIBIC e à CAPES pelo apoio financeiro ao projeto. Obrigada a todos pela atenção.